A entrevista completa do editor-chefe da revista The Economist, semanário The Economist, ao programa Milênio da Globo News era seguramente bem mais ampla, bem mais extensa do que foi ao ar. Nós temos uma limitação de tempo e, naturalmente, algumas coisas ficaram de fora. Entre elas, um comentário que, na verdade, é interessante para o público, que é o endosso que o editor dá a um organismo aqui chamado Press Complaints Commission, ou seja, Comissão de Queixas contra a Imprensa, que é um organismo de autorregulamentação da imprensa escrita, jornais e revistas. Os meios eletrônicos têm um outro tipo de controle, agências governamentais cuidam disso. Mas da imprensa escrita, a Press Complaints Commission foi aprovada pelo editor-chefe da Newsweek, que é uma revista que, como ele diz na entrevista, de linha editorial liberal, em defesa da liberdade de opinião e da liberdade de imprensa. E ele não considera que esse organismo vá contra isso. Na verdade, a dependência que ele gostaria de ter apenas seria dos tribunais, mas a prática, disse ele, demonstra que os tribunais britânicos não têm dado conta do recado de forma eficaz. Não existe multa, muita gente acha que deveria existir, não existe condenação no sentido de alguém ir para a cadeia, mas o efeito moral é muito grande e há um consenso entre os órgãos de imprensa, entre os jornalistas, que o impacto de uma condenação é muito ruim para a reputação das pessoas. Então, conforme as palavras do próprio editor da Economist sobre a comissão, ruim com ela, pior sem ela. A Argentina possui quase 180 jornais em todo o território. No entanto, carece de normas de autorregulamentação do jornalismo. O assunto, inclusive, não está na agenda das empresas jornalísticas argentinas, sequer é assunto nos principais debates do jornalismo, tanto na área acadêmica como na profissional. Alguns analistas indicam que o assunto não esteve na agenda nos últimos anos, já que a imprensa esteve muito atarefada com outros problemas urgentes ao longo da última década, entre eles a crise econômica, financeira e social de 2001 e 2002, que levou diversos meios de comunicação à falência. E além disso, diversos jornais, revistas e estações de rádio foram comprados por empresas provenientes de outras áreas não jornalísticas que não tinham cultura do setor e, portanto, não se importaram com o lado ético da profissão. Acadêmicos sustentam que todos estes fatores conjugados fazem que os profissionais argentinos sejam mais permeáveis a todo tipo de pressões. Nos últimos anos, somente um jornal contou com ombudsman, o jornal Perfil, mas esse posto foi transformado posteriormente em um cargo de uma pessoa que basicamente lê as cartas dos leitores e as responde com um enfoque de autocrítica. O Foro de Jornalismo Argentino, a FOPEA, preparou em 2006 um código de ética jornalística como primeiro passo para a autorregulamentação do setor no país. Mas apesar do código proposto pela FOPEA, nos últimos anos, os jornais argentinos não se interessaram no assunto. No máximo, reeditaram os manuais de redação com algumas recomendações sobre ética jornalística. Luiz Maranhão, aqui temos dois casos extremos, né? Temos a Comissão de Queixas contra a Imprensa da Inglaterra e temos a Argentina, que é o que está nos jornais, não é? Quer dizer, ela não consegue até hoje resolver problemas institucionais, nem resolver o nível, as estatísticas de inflação. Então é um outro mundo que eu acho que nós já superamos. Mas com relação à Comissão de Queixas da Imprensa, tem aí até uma piada, né? Porque quando trocou de comando, criou-se até uma piada. É a mesma coisa, quem ia presidir era, se não me engano, o Conrad Black, que era um empresário de imprensa canadense, que hoje está com problemas sérios na justiça, e aí dizia-se, é a mesma coisa botar para tomar conta do galinheiro uma raposa, não é? Quer dizer, criou-se essa coisa. Como é que você vê isso? Quer dizer, na realidade, além da piada, temos aí uma verdade, né? Quer dizer, primeiro, essas informações que o Cílio nos trouxe, é impossível a transposição da experiência inglesa. Claro. De ter uma agência estatal, porque a Inglaterra tem Estado e efetivamente tem governo. No Brasil, o que você vê, aliás, estamos vivendo esse processo, é a partidarização do Estado. Então, é impossível você confiar
amanhã que, aliás, as agências reguladoras se transformaram em apêndices do governo Lula, então não é confiável. E daí, mais um ponto a favor da autorregulamentação genuína. Entre as questões que eu levanto da necessidade de fazermos com extremo cuidado, é a seguinte: poderá ser contraditório, eu acho que de um lado, nos opormos a um organismo paraestatal sindical, que seria o Conselho Federal de Jornalistas, e nos opusemos com sólidos argumentos. Não podemos admitir que nos vulnerabilizemos na NJ, abrindo flanco para acusações de que se criou uma comissão corporativista, patronal, de defesa dos interesses da chamada grande mídia. Então, é preciso também tomar esse cuidado. Agora, como faz isso, eu não tenho a mínima ideia. Então, deixa eu saber, Sidney Basílio, realmente esse é o problema, não é? Como é que se resolve? Quer dizer, como é que uma entidade patronal, empresarial, ela vai fazer um conselho de autorregulação sem que ela se abstenha de defender os seus interesses, pelo menos os interesses estratégicos e maiores? Como é que esse assunto vai ser gerenciado e administrado? Eu também acho que é um enigma, né? Eu estava lá naquele debate, eu e o Maranhão acabamos expressando um pouco, eu creio que as dificuldades, né, de caminhar com isso. Agora, o que eu acho que é importante pontuar, importante dizer, é que nós tivemos durante 42 anos, né, uma lei de imprensa que pesou sobre a nossa cabeça. Eu tenho 63 anos de idade, comecei em 1968, a lei de imprensa era de 67, eu trabalhei a minha vida inteira debaixo dessa lei de imprensa, que tipificava crimes, né, que não existiam no Código Penal, delitos que jornalistas podiam cometer que não estavam no Código Penal. Bom, o fato é que, a partir de abril do ano passado, nós estamos sem uma lei de imprensa e temos o problema de como administrar a nossa liberdade. Essa que é a questão. Eu acho que quem colocou muito bem essa questão, conceitualmente, foi o ministro Carlos Aires Brito, que foi o relator do processo. No seu voto, ele disse o seguinte, né? O que nós estamos decidindo aqui é que não é o Estado que fiscaliza a imprensa, é a imprensa que fiscaliza o Estado. A consequência disso, segundo ele, é que a liberdade de imprensa, conceitualmente, ela passa a ter que tamanho? Um tamanho absoluto. E aí diz ele, bom, se o tamanho dessa liberdade é absoluto, como é que nós vamos modulá-la no cotidiano? É só pela autorregulação. E aí, dizia ele, nesse sentido, este julgamento é um convite à autorregulação dessa atividade. Pois bem, 1 ano e meio quase depois, nós só agora começamos a pensar meios e modos de, na prática, efetivar essa autorregulação. Eu acho muito bom que nós tenhamos essa perplexidade, essa dificuldade, e quero entrar na especificidade da questão.